Bom dia a todos, tudo bem? Hoje nós vamos fechar praticamente a parte de tabela periódica, de propriedades periódicas, aliás, e devemos começar ligações químicas, porque já estão até pedindo as questões para a prova da A4. Então, essa 3 vai ser feita no dia 15/5. Parece que vai ser no ABA, tá? Como vocês vão fazer uma prova sexta-feira no ABA, essa também será no ABA. Tá? Lembrando que eles pediram para todos os alunos entrarem com e-mail institucional, para evitar que outras pessoas de fora do colégio tentem acessar a sala. Por isso que eu estou negando quem está pedindo para entrar. Então, eu uso o e-mail institucional que entra automaticamente. Hoje nós vamos falar de algumas propriedades periódicas interessantes e importantes, né, para o nosso próximo tópico, que é a ligação química. Nesse caso, nós temos uma propriedade muito importante, que é a eletronegatividade, que vocês vão ver que os elementos mais eletronegativos, eles tendem a fazer ligações com metais, né, os ametais com ametais. Os mais eletronegativos são os elementos que estão no grupo da família 17 da tabela periódica. E os menos eletronegativos são os que estão no grupo 1. Né? Então, vamos lá na apresentação. Está aparecendo aí para vocês? Não está aparecendo ainda não, professor. Então, vamos ver aqui. O Felipe, me ajuda aqui. Agora foi. Você está mutado. Você está mudo, professor. Obrigado. Vamos lá na apresentação. Aqui nós temos a palavra eletronegatividade. A palavra eletronegatividade significa que o elemento tem a tendência muito grande de ficar negativo. Ele se estabiliza atraindo elétrons. Né? Então, a definição de eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons
quando se encontra ligado a um outro átomo, a um outro elemento químico. E isso acontece geralmente quando os elementos mais eletronegativos da tabela, que são esses aqui, ó, a maior eletronegatividade da tabela é o flúor. Né? Então, esses que estão de rosa, são bem eletronegativos. Tá? Então, eles tendem a se unirem a elementos que têm eletronegatividade baixa. E o que significa isso? Que quando eu tenho uma ligação química, eu tenho um par de elétrons compartilhando. Como o elemento é mais eletronegativo, o par de elétrons fica mais próximo dele, tá? Porque ele atrai o elétron. Então, eu tenho aqui, isso está na página 120, 213 do livro de vocês, essa tabela, tá? Uma coisa que eu sempre guardo é isso aqui, ó. Você sempre lembra de FON. Qualquer elemento que estiver ligado, esse aqui vai estar do lado direito da fórmula, e esses aqui os outros elementos, como metais, vão estar do lado direito. Esses vão ficar do lado direito, desculpa, e esses aqui do lado esquerdo. Tá? Esses elementos aqui têm tendência a doar elétrons, esses têm tendência a receber elétrons. Os gases nobres não entram por aqui porque eles já são estáveis. Tá? Com base na variação do raio, o raio influencia demais. Vocês podem ver que o raio cresce assim, ó. Então, quem tem o maior raio é esse aqui, esse aqui. Quem tem o menor raio é esse aqui. Tá? Aí tem, quanto menor o raio, maior será a atração do núcleo pelos elétrons do nível de energia mais externo. E, portanto, maior a eletronegatividade. Tá? Então, ó, quanto maior o raio, menor será a atração do núcleo pelos elétrons do nível de energia mais externo. Menor será a sua eletronegatividade. Então, aqui, ó, está o elemento maior da tabela. Aqui está o menor. Então, a eletronegatividade cresce contrário ao raio. Então, lembra quando eu falei com vocês? Se você souber o raio, as outras propriedades periódicas vão ser contrárias ao raio. A eletronegatividade de um átomo de um elemento químico aumenta conforme o raio diminui, aumentando a eletronegatividade nas famílias e nos períodos. Ó. Aqui nas famílias, de baixo para cima, e no período da esquerda para a direita. Tá? Isso tem que guardar. A eletropositividade é o contrário. Ela é semelhante ao raio. Eletropositividade é a capacidade de um átomo que um átomo possui de se afastar de seus elétrons mais externos de forma a uma substância, ao formar uma substância composta. Então, se eu pegar o elemento eletronegativo e unir com o elemento eletropositivo, eu vou estar juntando a fome com a vontade de comer. Então, nesse caso aí, eu vou ter uma ligação forte. Tá? Aqui mostra, né, as eletronegatividades altas, aqui os metais nobres, tá? E aqui o frâncio, que é o metal mais eletropositivo, ou menos eletronegativo. Aqui, ó, eletronegatividade diminui e eletropositividade aumenta. Isso também está no livro de vocês, na página 214. Na página 214 está isso lá. Tá? Então, quando vocês forem estudar para a prova, dá uma olhada nisso aí e resolvam os exercícios que
Eu vou até resolver alguns hoje com vocês, mas é bom resolver todos. Inclusive, exercícios do Enem que tenha esse tipo de matéria. Vocês vão lá na pesquisa do Enem, exercício sobre tabela periódica, vai aparecer. Aqui, acho que até no livro tem alguns. Aqui no livro, na página 221, tem, tá? Então, tem alguns exercícios nesses capítulos aí do Enem que fala sobre a tabela periódica. Professor, então, diga. Esses números aí da tabela seria a quantidade de atração que eles têm? Isso aqui foi medido. Isso aqui foi medido, ó, é uma força de atração. Isso foi medido por esse cara aqui, ó, Linus Pauling. Isso ele chegou usou uma aparelhagem sensível, né? A unidade disso aqui chama debye. Então ele mediu de cada elemento. Então esses elementos aqui, ó, são pequenininhos. Então eles atraem o elétron com muita intensidade. Então esses valores aqui não são inventados, não. Esses valores são todos medidos, tá? Aí, no caso, a afinidade eletrônica é a quantidade de energia que libera quando recebe o elétron, e a Isso. eletronegatividade é, assim, entre aspas, o poder que tem de atrair? De atrair. O átomo tem o poder de atrair. Então, quando o átomo atrai o elétron, vamos supor, eu estou lá com flúor. Aí chega um elétron, né? Forma o íon, o ânion flúor, F-, e libera uma quantidade de energia. Tá? Então, quando acontece a eletronegatividade, é semelhante à afinidade eletrônica. É quando o elemento recebe um elétron, forma um ânion e libera uma quantidade de energia. Contrário à energia de ionização. A energia de ionização é o contrário. Você pega o átomo neutro, absorve uma energia para arrancar o elétron. Aí você vai formar um cátion e uma energia, né? E vai formar um cátion e mais o elétron que saiu, tá? Então, geralmente, se você colocar próximo um elemento que tende a perder elétron com um elemento que tende a ganhar elétron, essa reação, essa união vai ocorrer. Vai formar os elementos da tabela periódica. Por exemplo, você pega aqui, ó, o flúor com o frâncio, a diferença vai dar de quanto? 3,2. Então, a ligação entre o flúor e o frâncio é uma ligação fortíssima. Então, esse elemento, quando forma um elemento desse, você tem que, para você quebrar essa ligação, você vai gastar muita energia. Então, você usa um elemento muito eletropositivo com muito eletronegativo, você forma uma ligação muito forte, tá? Que é chamada de ligação iônica. Por exemplo, você pega aqui, a gente conhece bem, aqui, ó, o Na com o Cl, tá vendo? A diferença vai dar 3 menos 1, vai dar quanto? 2. É uma ligação forte. Para você ter uma noção, o ponto de fusão do NaCl é em torno de 800 graus. Então, quanto mais forte for essa diferença, mais difícil vai ser você passar de um estado sólido para um estado líquido e assim sucessivamente. Tá? Então, se eu formo uma substância com flúor e com frâncio, eles provavelmente vão ter um ponto de ebulição alto. Tá? E um ponto de fusão alto. Aí que tem esses elementos que querem ganhar elétrons, e tem esses que querem perder.
Esses são mais eletronegativos, esses são mais eletropositivos. Aqui, ó, você tem que guardar. Considerando a variação do raio dos elementos, quanto menor o raio, maior será a atração do núcleo pelos elétrons do nível de energia mais externo. E é maior a dificuldade do átomo em doar elétron. Quanto maior o raio, no caso aqui, ó, o raio maior é esse aqui, então ele vai ter uma eletropositividade alta e uma eletronegatividade baixa. A eletropositividade aumenta conforme o raio aumenta. Então, nesse caso aqui, ó, se eu trabalhar com elementos do mesmo, aqui, ó, da mesmo grupo, a eletropositividade vai aumentar. E vai ser o contrário da eletronegatividade. Isso também está na página... Depois, quando eu colocar aqui, eu vou colocar as páginas para vocês para facilitar. Está na página 214 do livro de vocês. Tá? Pontos de fusão e ebulição. Alguém sabe o que é isso? A professora falou ontem com a gente. Ponto de fusão é a temperatura que você mede quando uma substância está passando do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição é a temperatura que você mede quando uma substância está passando do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Os valores aproximados dos pontos de fusão e de ebulição das substâncias simples formadas por elementos da tabela periódica geralmente é 20 graus. Eu esqueci de colocar 20 graus e 1 atm, tá? O ponto de fusão e de ebulição vão variar na tabela da seguinte maneira. Numa família, próxima dos metais, aumenta de baixo para cima. Tá? Numa família da direita, próxima dos gases nobres, é de cima para baixo. E no período, das extremidades para o centro. Aí, ó, aqui, ó. Então, os metais alcalinos, né? Esses metais aqui, o ponto de ebulição aumenta aqui, ó. Tá? O ponto de ebulição aumenta aqui. Aqui nos outros elementos da tabela, é o contrário. E aqui, né, das extremidades para o centro. Isso tem os valores, está na página 218 do livro. Eu vou colocar isso para vocês, que vocês podem ler lá. Por exemplo, ó, o ponto de ebulição do lítio, fusão do lítio, o lítio está aqui, ó. Aqui, ó. O ponto de fusão dele é 181 do elemento lítio. Desse daqui, 98. Desse daqui, 64. E aí vai baixando. Quando chega nesse daqui, se você pegar o França e colocar ele na sua mão, ele derrete. Porque o ponto de fusão dele é 27 graus. A temperatura do seu corpo é 36. Então, pegou nele, ele já derrete na sua mão. Tá? Como também o ponto de fusão do gálio. O gálio está aqui, ó. O ponto de fusão do gálio é 29,8, 30 graus. Se você pegar um galho na mão, ele vai derreter na sua mão. Tá? Então, isso é assim que funciona o ponto de fusão e ebulição. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês, para vocês fazerem, e a gente vai corrigir na semana que vem. Hoje nós não vamos fazer alguns, tá? A densidade é uma propriedade que acontece o seguinte. Os elementos mais densos da tabela periódica estão aqui, ó.
A densidade está na página 219. A página 219 do livro. Tá? Tá falando lá que o elemento mais denso que existe é o ósmio. Se você pegar 1 litro de água e colocar num recipiente, numa caixa de leite que bebe de 1 litro, qual que vai ser o valor do peso, da massa dessa... Se você pegar uma balança e colocar a água e colocar na balança, qual vai ser a massa que você vai medir ali? Mais ou menos 1 quilo, né? Hã? Quase 1 quilo, né? Quase 1 quilo. Se você pegar um balde de 5 litros, vai pesar 5 quilos. Não é isso? De água. Se você pegar um balde de ósmio de 5 litros, ele vai pesar 113 quilos. Você não vai conseguir tirar ele do chão. Então, a densidade dele é muito, muito grande, muito alta, muito densa. Então, os átomos e os elementos, os núcleos, os átomos estão bem comprimidos, bem, né? Por isso que a densidade é alta. O irídio também, que é o vizinho dele, também tem densidade alta. Por exemplo, você vai falar assim, antigamente, né, usava-se muito como para colocar nas pernas das pessoas com fraturas imensas, eles colocavam placas de platina. Se você olhar aqui a placa de platina, a platina tem uma densidade de 21,45. Então, se a pessoa precisasse lá de uma placa muito grande, ela ia mancar de uma perna. Uma perna ia ficar mais pesada que a outra. Aí, o que eles resolveram? Resolveram, estudaram e acharam que um elemento que não causa nenhuma reação química com o corpo, porque se você colocar uma placa de platina dentro do corpo, ela não pode reagir com água. O seu corpo não tem muita água? Tem. Se você colocasse uma placa de ferro, ela ia enferrujar e você ia ficar doente. Aí, eles acharam um elemento que é menos denso, que é o titânio, 4,54. Hoje, todas as placas que existem nas cirurgias ortopédicas, né, eles colocam placa de titânio. Eu, por exemplo, eu tenho uma placa e 7 parafusos no pé de titânio. Então, um parafuso que bota no pé de titânio? Titânio. Assim como os implantes dentários são todos de titânio. Para não ocorrer nenhuma reação química com o corpo. Você tem que pensar que nós somos 65% de água. Né? O ideal seria ouro, o elemento menos reativo. Depois a platina. Né? E agora eles encontraram um elemento com a densidade baixa, que é o titânio, que eles usam para as cirurgias ortopédicas. Tá? O titânio é polar também? Mas o ouro é ruim, que ele é molinho. Não, o titânio é um metal. Ele está lá no grupo 2, 3, 4 da tabela periódica. O elemento número atômico 22. Tá? Então, os elementos menos reativos são ouro, titânio, platina. Né? E platina tem um preço muito alto. Então, gastava-se muito com as pessoas quando colocavam placas de parafusos de platina no corpo dessas pessoas. Tá? Isso aqui, gente, eu coloquei porque muita gente me perguntava por que o diagrama, o nível D, P, a gente vai subindo aqui, tá vendo? Aqui eu tenho todos os subnível S, aqui eu tenho todos os subnível P, todos os Ds e todos os Fs. Então, você tem que seguir aqui, ó. Esse tem menor energia que esse.
Mas esse tem menor energia que esse. Esse tem menor energia que esse. Esse aqui tem menor energia que esse. Tá? E assim vai, ó. Então você vai preenchendo e aí vai. Tá? Então, por exemplo, o 4S, você só vai preencher o 4S depois de ter preenchido o 4P. Então, no diagrama de Pauling, você preenche o 4S, né? Preenche o 3P, o 4S, o 4P, né? Não, depois, ó, você preenche o 3S, o 3P, né? Depois você vai subir para o 4S, depois para o 4D, 3D. E assim sucessivamente. Aqui, eu resolvi colocar aqui, ó, esse diagrama desse jeito, só para vocês terem uma noção que é como se fosse uma escada. Tá? Mas aquela distribuição que a gente faz usando as setinhas é a mesma coisa. Observe no diagrama, nem sempre o subnível mais energético é o mais externo. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é mais externo do que esse. Então, esse é mais energético do que esse. Por isso que você preenche o 4S para depois preencher o 3D. Tá? Professor, Diga. o mais externo a gente vê pelo número principal? Principal. E aí você vê o mais energético. aqui, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, o que você preenche, quando o elemento termina em D, geralmente, ele vai passar pelo S primeiro. Tá? Vamos supor, você preencheu aqui 3S, 3P, né? Depois você sobe para o 4S, depois para o 3D. Então, o 3D é mais energético e esse aqui é mais externo. É o que ele está falando aqui. Tá? Então, quando você está no 7S, igual ele está falando aqui, ó, o 7S é mais externo, mas o 5F, onde é que ele está? Lá em cima. Ele é mais energético. Tá? Você só preenche o 5F e depois você preenche o 7S. Tá? Vocês vão fazer a prova online, online, vocês podem pegar um diagrama e pôr lá para fazer a prova. Não vai ter problema nenhum. Tá? Se a prova fosse escrita, o diagrama estaria lá. Tá bom? Aqui vão alguns exercícios que eu peguei de algumas universidades. Aqui nós temos os átomos neutros de dois elementos químicos, A e B, estáveis, apresentam respectivamente as distribuições eletrônicas. Está aqui, ó. O que vocês estão vendo de parecido nesses dois átomos? Tem a mesma quantidade de elétron na camada de valência, mesma família. Tem a mesma... Isso. Apresenta o mesmo número de nêutrons? Não, né? Não. 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 Esse aqui não tem. Apresenta... São metais? Não. Não, porque termina em 7. Então, esses elementos estão no grupo 17. Então, eles são ametais. Apresenta o mesmo número de prótons? Óbvio que não. Não. Óbvio que não, né? Pertence à mesma família da tabela periódica? Sim. Sim. Apresenta o mesmo raio? Não. Esse tem quantas camadas? 2. E esse tem quantas? 3. 3. Quem tem maior raio? A. O A. Uau. Então, vocês acertaram. Pertence à mesma família da tabela periódica. Tá? Agora, vamos pensar que a primeira energia de ionização é medida pela energia X quando o primeiro elétron é retirado do
um átomo isolado Y. Energia de ionização é energia absorvida ou liberada? Hein, gente? O elemento tem que absorver ou tem que liberar energia? Absorver. Absorver. Então, você já pode eliminar a A e a D. Tá? Quando eu tiro o elétron de um átomo, eu formo um íon positivo ou negativo? Positivo. 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 Um cátion. Para um mesmo elemento, a segunda ionização é Z. Ela vai ser maior ou menor que a primeira? Maior. Maior. Então, ó, menor, 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 B. B. Então, a energia não é liberada, é absorvida. É a letra B. Muito bem. Estão afiadinhos, hein? Agora vamos ver esse aqui. Aqui eu tenho uma tabela. Professor, Diga. na última não era maior, não? Hã? Não, é. Professor, maior. Como? Na Letra última é B. maior. É porque ele É escreveu errado maior no aqui, final. ó. Aqui É deu porque maior. Porque a amarela tá Nossa. menor. Ah, tá. É maior. Ah, ok, obrigada. Eu coloquei, eu escrevi errado. É maior, tem certeza. É a letra B, tá? Sabe por que eu escrevi menor? Isso é idade. Professor, o senhor colocou átomo neutro. Porque partiu de um átomo neutro. Retirou Vai de um virar átomo neutro, positivo aí virou um íon. depois. Virou um íon e maior, tá? Partiu de um átomo neutro. Tá. Porque aqui, ó, o X é neutro. O elétron retirado de um átomo isolado. Para o mesmo elemento, a segunda energização vai ser maior que a primeira. Então, vai ser sempre ser parte de um átomo neutro e forma o primeiro íon, o cátion. Depois você tira desse primeiro cátion, então vai ser maior. Então aqui está errado. Tá? Foi maior aqui. Eu vou corrigir e liberar esse slide para vocês. Aqui, vamos pegar. Essa é uma questão do Cefet, lá do Paraná. Relacione as frases a seguir com os elementos da tabela periódica. Então, aqui, dentre os elementos A, Y, D e E, o de menor energia de ionização. A energia de ionização cresce como? Hein? É mais fácil tirar Para a elétrons esquerda, para a direita. da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Então, o elemento A vai ter menor, né? Eu estou aqui, né? Nessa linha, não é isso? Uhum. O elemento que pertence ao terceiro período do grupo 5A. O 5A é o grupo 15. Então, aqui, 3, 4, 5. Esse É é o qual D. elemento? Aí já dá para saber que é a letra B. Letra B. Tá. Agora vamos com a maior afinidade eletrônica. Vai ser o elemento E, né? E entre os semimetais estaria aqui, nem usa mais essa sigla, viu? Entre os semimetais já está aqui, ó. Por aqui. Vai ser o R. O elemento maior densidade vai ser o quê? Então, vai ser Ô, professor, Diga. aí, tipo assim, quanto menor. Não, calma. Quanto maior o raio atômico, é menor a energia de ionização? Quanto maior o raio atômico,
é menor a energia de ionização. É mais fácil você tirar elétron dele. E por que que o X não tem uma menor energia de ionização do que o A? É porque nós estamos analisando elementos dessa mesma linha aqui, ó. Ah, nossa, nem vi isso aí. Professor, Entendeu? aí a energia de ionização, eu absorvo energia? Hã? A energia de ionização, eu absorvo? Absorve. Você tem que absorver uma energia externa, pode ser na forma de calor, de eletricidade, para o átomo sair o elétron sair do átomo, tá? Eu vou arrumar aquela outra lá e passar para vocês, tá? Aqui. Primeira coisa que vocês têm que pesquisar é que esses elementos estão no mesmo período ou no mesmo. Aí você vai lá na tabela periódica e olha que o cálcio, o estrôncio e o bário pertencem ao mesmo grupo, né? Aí você volta lá, ó. Vamos lá no ponto de fusão e ebulição. Como é que cresce no nesses dois primeiros grupos aqui? Baixo para cima. Então, nesse caso aqui, a energia do cálcio, o cálcio está mais em cima. Ele vai ter uma energia maior do que esse. Mas esse está entre esses dois. Esse tem o número atômico 40, esse tem o número atômico 38, ó, número atômico 12, 38 e 56. Então, qual que seria o valor de X aqui? Teria que estar um valor entre esses dois aqui, não é isso? Concorda ou não? Uhum. Então, qual que é o único valor que tem entre os dois? É 770. Ó, eu já tinha colocado a resposta aqui, não era para fazer isso, não. 770. E agora a energia de ionização. Esse elemento, o cálcio, ele é maior, ele é menor dos três. A energia de ionização cresce de baixo para cima. Então ele vai ter que ter uma energia de ionização maior que desses dois aqui, ó. E é aí que nós temos essa resposta. Então são exercícios desse tipo que vão aparecer para vocês em provas. Vocês têm que guardar seus pedaços periódicos. Não pode cair, não pode ser AD porque é muito discrepante? AD é muito discrepante. 1400 é muito alto. É muito alto. Tá? Isso aí seria de um elemento, geralmente um elemento que tem um ponto de uma energia de ionização desse tamanho, geralmente vai ser um elemento tipo um gás nobre, como é que fala? Uma metal. Aqui na tabela de vocês tem, quer ver? Professor, mas Primeira o energia de bário... ionização alta. Aí, ó. A do flúor é 1600. Então, ele está próximo dos gases nobres. Abaixo dele está o cloro, 1250. Então, 1400 teria que ser de um ametal. Então, isso aqui é metal. Todos os três são metais alcalinos. Pode falar. O bário ele não teria que ter o maior ponto de fusão? Maior ponto de fusão? Porque cresce de baixo para cima, não é? É por isso que ele é menor. Não. Aqui, ó. O bário teria que ter o menor mesmo. Ah, tá. Do lado esquerdo é de cima. Essas duas colunas aqui, guardem isso, cresce assim. No restante da tabela, cresce assim.
Entendeu? Professor, Hum. aquela propriedade lá da iônica, passa o slide de novo na questão, por favor. Qual? O slide que a gente tá, da questão que a gente estava fazendo agora. Esse? Essa energia de ionização, essa propriedade, ela também vai para os gases nobres? Vale. Os gases nobres valem. Por exemplo, o hélio tem uma energia de ionização de 2.370, é o maior deles. Então, quem é mais à direita só pode retirar elétron dele. Colocar, não. Você consegue tirar. Por que é alta a energia de ionização dele? Ele tem 2 elétrons que estão muito fortemente atraídos pelo núcleo. Então, para você desestabilizar um gás nobre, você gasta muita energia. Ele não quer perder elétrons. Então, ele é muito alto. Por isso que vale para os gases nobres. A eletronegatividade não vale. A afinidade eletrônica não vale para os gases nobres. Tá? E aqui no livro de vocês também, vocês conseguem, por exemplo, na legenda que tem aqui embaixo, tem tudo isso: temperatura de fusão e ebulição, raio atômico, tá? Símbolo, número atômico, massa atômica e eletronegatividade de todos eles, tá? Por que eu consigo tirar, mas eu não consigo colocar elétron no gás nobre? Porque ele não precisa de elétron, ele já é estável. Como é que você quer você consegue desestabilizar ele retirando elétrons? Por isso que eu falei com vocês, em 1964 eles conseguiram fazer alguns compostos com xenônio, tentando desestabilizar o xenônio e tiraram até 6 elétrons dele, deve ter gastado um caminhão de energia. Eu vou ver se eu acho um artigo que fala sobre isso, os compostos feitos com gases nobres. E vou deixar para vocês, só para vocês verificarem que o tanto de energia que gasta para tirar os elétrons de um gás nobre, porque a estabilidade é muito alta. Tá? Eu vou deixar mais alguns exercícios para vocês, porque na semana que vem vocês têm a prova no dia 15, não é isso? Aí eu vou deixar um exercício. Dê uma olhada, repito, dê uma olhada nos exercícios do livro e em outros sobre. A matéria é toda. Então você vai lá e olha assim, ó. Vamos olhar lá na primeira página, nos primeiros exercícios que nós vimos lá. Nós não vimos nada de mistura, nada disso, né? Mas substâncias compostas nós ainda não vimos. Aí você pega lá modelo atômico. Vamos pegar lá modelo atômico. Modelo atômico. Está lá na página. Vamos pegar aqui alótopos, por exemplo. Né? Tem exercício do Enem? Tem. Por incrível que pareça, ele está até resolvido. Tem um exercício do Enem aqui. Tem alguns exercícios de vestibulares aqui. Aí você vai lá para o capítulo 4. Tem exercício do Enem? Deve ter. Exercício do Enem. Tem? Vamos ver se tem.
Tem. Na página 160 tem. Exercício do Enem. Modelo básico. Aí tá lá. Sempre tem um exercício do Enem. Página 188. Tem exercício do Enem? Tem. Nessa parte de tabela periódica. Tem exercício do Enem? Tem. E se vão olhando. Vai cair até aí a parte dessas propriedades periódicas. A próxima prova que vai cair as ligações químicas. Combinado? Tranquilo. Professor, Isso. Já pensei a hora, né? professor, a Isabela perguntou se vai cair balanceamento químico na prova do final do trimestre. Vai cair o quê? Balanceamento químico. Hã? Balanceamento químico. Eu te dou uma resposta na próxima aula. Eu vou dar uma olhada na prova e falo se sim ou não, tá? Tudo bem? Na aula de terça-feira, Obrigada. eu olho para vocês. Obrigado a vocês. Professor, que quando menor o raio atômico, maior é a afinidade eletrônica? Hã? Por que quanto menor é o raio atômico, maior é a afinidade eletrônica? Porque ele atrai com muita intensidade o elétron e libera uma grande quantidade de energia. Quanto menor for o átomo, a atração dele pelo elétron que está chegando é muito grande. Então, por isso que o flúor tem uma afinidade eletrônica muito grande. Ele atrai com muita intensidade. Então, você pensa bem, ele tende a ficar eletronegativo. Então, ele vai atrair o elétron com mais intensidade. Elas têm as mesmas variações. A eletroafinidade, a afinidade eletrônica, e a eletronegatividade. Tá? E os gases nobres não têm nenhuma das duas, né? Ele não tem afinidade por elétron e ele não tem eletronegatividade. Tá? Eu vou mandar um resumão para vocês, acho que eu vou mandar, tem uma videoaula aqui que eu achei aqui. Não, videoaula não, uns slides que eu encontrei aqui e vou exibir eles para vocês. Tem praticamente todos os elementos, uma revisão completa da tabela periódica. Desde o comecinho até o final que nós vimos hoje. Tá? Vou deixar aí no link para vocês. Obrigada, professor. Tá? Tchau. Até semana que vem. Até. Tchau, professor.